Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este lugar onde os loucos por Jesus estudam a Bíblia Sagrada. E nós estamos no livro de Lucas, já estamos estudando o Evangelho de Lucas e eu tô assim amando demais fazer isso, estudar a Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo com você. E eu quero te convidar a estudar comigo hoje. Primeira coisa que eu vou te pedir nessa terça-feira é que você clique e envie essa aula para as pessoas. Compartilha, vai! Mete o dedão aí e compartilha esta aula que estamos aqui nesse exato momento transmitindo para você. Faça isso agora, chame as pessoas, porque eu creio que vai ser um tempo maravilhoso. Vamos estudar hoje Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. E eu sei que você vai ser tocado, abençoado. Então vai divulgando aí, vai enviando essa aula para todo mundo e vai também preparando aí o seu material para anotações, seja livro, seja Bíblia, seja tablet. Eu já estou aqui me preparando, entrando no clima para a gente começar. Estão prontos? Então vamos nessa aí. Vamos ler comigo Lucas capítulo 6, verso 1. Diz assim a Bíblia Sagrada. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Gente, Jesus no meio do mato, no meio do nada, no meio de uma plantação, lá no meio do mato, e os demônios dos fariseus enchendo a paciência. Saiba que é desse jeito, gente. A religiosidade vai te perseguir. Se você for jogar um futebol, ai, não pode. Se você for assistir uma TV, ai, isso está errado. Ai, você foi para a praia, ai. Então, assim, a religiosidade é chata. É chata. Então, o que os fariseus falaram? Por que vocês estão fazendo o que não pode no sábado? Jesus lhes respondeu, verso 3. Vocês nunca leram o que fez Davi? Quando ele e os seus companheiros estavam com fome, ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que Jesus fez? Jesus citou uma história do rei Davi para mostrar que o mais importante não é o sábado, mas é Deus e os homens terem um relacionamento num dia de descanso. E aí Jesus mostrou o quê? O Filho do Homem, eu sou o Senhor do sábado. Eu faço o que eu quiser no sábado. No sábado, eu quero que os meus servos tenham comunhão comigo. Né? Hoje o sábado nosso, dos cristãos, é o domingo. A gente tira o domingo, que é o primeiro dia da semana, para descansar, para ir para a igreja, para orar, para buscar a Deus, né? E aí diz aqui assim, no outro sábado, verso 6, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Olha bem, dois fatos acontecidos no sábado. No outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente. De novo, gente, o mesmo cenário. Lá no meio da plantação estavam os fariseus para acusar Jesus? Sim. Aqui também dentro dessa sinagoga, na hora que Jesus estava ensinando, estavam ali também os fariseus achando, olha, vou ler de novo, procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Olha a preocupação. A preocupação dos caras não era esse homem com a mão atrofiada, coitado, não consegue um emprego por causa disso. Não, preocupação da religiosidade é cumprir regrinhas. Cumprir regrinhas. Não é se o ser humano está bem com Deus, se eu tenho um relacionamento vivo com Deus vivo, não. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. E disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Jesus então chamou o homem para o meio da sinagoga
e fez uma pergunta para os fariseus. O que a gente pode fazer no sábado? Salvar uma vida, matar uma vida? Curar alguém ou não curar? Verso 10. Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. É melhor ter uma mão atrofiada do que um coração atrofiado. O que entristeceu Jesus aqui nesse episódio foi que ele viu que os fariseus tinham um coração fechado. Você tem uma mão fechada, uma mão atrofiada, não é 1% do problema de ter um coração fechado. O que Jesus estava tentando ensinar para os líderes da lei é o seguinte: vocês têm que ter misericórdia das pessoas. Não é simplesmente cumprir as regrinhas do sábado, não. Então aqui a gente vê 2 episódios onde Jesus no sábado mostra que ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor desse dia de descanso na nossa vida. Verso 12. Num daqueles dias Jesus subiu ao monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Só para você saber, o evangelho de Lucas é o evangelho que mais mostra Jesus orando sozinho. A vida de oração de Jesus aparece muito forte aqui no evangelho de Lucas. Então olha bem, Jesus subiu para uma montanha e passou a noite, a madrugada inteira orando. Cabe uma pergunta aqui: alguma vez você passou uma madrugada orando numa vigília? Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Detalhes importantes aqui. Ele só chamou os 12 apóstolos depois que ele passou a noite em oração. O que significa isso? Não coloque qualquer pessoa no círculo mais íntimo da sua vida sem antes buscar a Deus. Tá? E segunda coisa, Jesus tinha muitos discípulos e dentre os discípulos ele escolheu aqueles que seriam os mais próximos. Tá? Então a gente tem que ver aqui que Jesus escolheu a dedo aqueles que caminhariam mais perto dele, e eu e você precisamos fazer a mesma coisa. Olha o verso 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Verso 18. Que vieram para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Então, mais uma vez, a gente viu isso no capítulo 5, ontem, a gente vê hoje, terça-feira de novo, Jesus, as pessoas queriam ouvi-lo e queriam ser curadas das suas doenças. E olha o verso 19, gente, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Vou repetir. Dele saía poder que curava todos. Ei, gente. Alguém está ouvindo eu ler isso aqui e fala assim: ai, quem me dera eu vivesse na época de Jesus, né? Eu simplesmente ia correndo, eu ia tentar encostar a mão nele e, cara, eu ia ser transformado e acabou. Não, gente. Deixa eu explicar uma coisa. O mesmo Jesus que a gente está lendo aqui em Lucas 6,19 é o mesmo Jesus que está conosco hoje. É uma questão de fé. Se você crê, você pode tocar Jesus hoje pela fé. E o seu problema vai desaparecer. Ai, pastor, é fácil falar. Não, eu tenho minhas lutas que eu também tenho que tocar em Jesus também. Não estou falando aqui palavras ao ar, não. Verso 20. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Essa pobreza aqui não é financeira. Tá falando de um espírito simples, tá? Não é pobreza financeira que Jesus está se referindo aqui, não. Lá em Mateus capítulo 5 a gente vê isso. Verso 21, bem-aventurados os que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Não está falando simplesmente de fome de barriga, está falando de fome de justiça.
A gente vê isso também lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Jesus não está simplesmente falando de lágrimas, ele está falando de tristeza. Você que fica indignado e triste com as coisas desse mundo, você vai sorrir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, e expulsarem, e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Ó, vocês vão ser felizes, né, quando você for criticado pelo seu político, ou pelo seu time de futebol, ou porque você comprou e não pagou, ou porque... Não, felizes serão vocês quando vocês forem criticados, odiados, insultados, por causa de Jesus, por causa do Filho do Homem. Olha o verso 23. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Se você for perseguido por causa de Jesus, Jesus falou que é para você pular de alegria. Por quê? Porque há uma grande recompensa te aguardando no céu. Aí ele completa, porque assim os antepassados deles trataram os profetas. Ou seja, perseguição, insulto, xingamento, foi desse jeito que eles trataram os profetas no passado. Aí Jesus inverte agora a bola, ó. Mas ai dos ricos, pois já receberam sua consolação. Jesus não está falando aqui simplesmente de possuir dinheiro. Jesus está falando daquelas pessoas que são possuídas pelo dinheiro. Se essa pessoa é possuída pelo dinheiro, ai delas. Aí ele fala no verso 25, ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Novamente, Jesus não está simplesmente condenando o ter fartura. Ele está dizendo, ai daqueles que têm fartura só para si. Ai daqueles que só pensam neles. Aí ele diz aqui, ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Não é simplesmente rir, a pessoa riu, está pecando. Não, esse rir aqui que Jesus está se referindo é aquela pessoa que nunca faz uma introspecção, que nunca olha para dentro e fala, cara, eu preciso mudar de vida, eu tenho tanta coisa que eu preciso mudar. Aí o verso 26 diz, ai de vocês, esse é um dos versos mais fortes da Bíblia, gente. Lucas 6, 26, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Nós vivemos hoje num mundo, gente, onde a nossa preocupação é as pessoas nos aplaudirem, curtir nossas fotos, falar bem do nosso visual, falar bem da nossa fala, falar bem do nosso cabelo, da nossa igreja, da nossa fé, da nossa família. Ei, Jesus está dizendo aqui, ai de vocês, quando todo mundo ficar elogiando vocês, ai de vocês. Por quê? Porque assim eram tratados os falsos profetas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Você que vive aí em busca só de elogio, Jesus diz que o bem-aventurado, o feliz, é aquele que é perseguido, hein? Por causa dele. Verso 27, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoem e orem por aqueles que os maltratam. Meu Deus do céu. Eu vou ler aqui o verso 29 para o tapa na cara já ser geral. Ó. Se alguém bater em você em uma face, oferece também a outra. E se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Olha isso, gente. Olha, por isso que as pessoas falam, eu sou cristão. Mas não é nada. Olha o que é ser um cristão. Olha o que é ser um louco por Jesus. Vamos lá. Amar inimigo, fazer bem a quem te odeia, abençoar os que te amaldiçoam, orar pelos que te maltratam, dar a outra face a quem te bate. Se alguém te tomar alguma coisa sua, dê também a outra.
Se alguém exigir alguma coisa, você dá aquilo. Já imaginou isso? Isso é ser um cristão. Isso é ser um cristão. E aí Jesus usa uma regra de ouro. O que você quer que as pessoas lhes façam, faça você também a elas. A regra é simples, gente. Você quer ser elogiado? Elogie. Você quer ganhar presentes? Dê presentes. Você quer ser visitado? Visite. A regra é assim. Só que a gente tem uma mania esquisita de querer colher o que não plantou. Aí não tem como. Aí não tem como. Verso 32. Olha a pergunta que Jesus faz. Que chocante, ó. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. Eu dou paz do Senhor só para quem me dá paz do Senhor. Você não fez nada demais não, hein? Você não fez nada demais não? E que mérito vocês terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Olha o que Jesus está dizendo. E que mérito vocês terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Sabe o que Jesus está dizendo? O patamar, o nível do cristão tem que ser superior. Tem que ser superior. Tem que ser lá em cima. Verso 35. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Você entendeu o que é ser um louco por Jesus? Você entendeu que no relacionamento com as pessoas, nós temos que muitas vezes dar a elas o que elas não estão dando para a gente? Você entendeu que nós temos que amar com um amor incondicional, assim como Deus nos ama de uma forma incondicional? Você entendeu isso? Dizer eu te amo para quem te diz eu te amo, é a obrigação, é obrigação. Agora, Jesus está dizendo que os seguidores dele têm que amar mesmo aqueles que o odeiam. Verso 37, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. O que significa isso? Exatamente o que a gente já leu aqui no verso 31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam vós também. Em outras palavras, você não quer ser julgado? Não julgue. Ah, mas eu julgo e tal. Então isso só pode esperar que o seu julgamento vai chegar. Não condenem, senão vocês vão ser condenados. E perdoem. Se você perdoar, gente, você vai ser perdoado. Essa é uma das coisas mais importantes da Bíblia. E eu vejo que os crentes têm ranço um do outro. E eles não se perdoam e acham que só estando bem com Deus tá bom. Não tá bom não. Não tá bom não. Tá? Isso aqui é algo muito sério. Verso 38. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Em outras palavras, vou traduzir para o português. A vida é um bumerangue. O que você joga aqui hoje vai voltar para você multiplicado amanhã. Se você jogar ódio, tristeza, fofoca, ranço, vai voltar tudo para você. Mas se você jogar bondade, perdão, amor, carinho, reciprocidade, sorriso, abraço, cumprimento, vai voltar tudo para você também. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Jesus fez então a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Olha a comparação que Jesus fez. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Em outras palavras, Jesus está dizendo, discípulos, olhem para o seu mestre, para vocês serem parecidos com ele. Não olha para o outro discípulo,
para corrigir a vida do discípulo, não. Porque para corrigir o outro discípulo, já tem o mestre. Muitos de nós hoje nos tornamos fiscais do reino de Deus. A gente fica fiscalizando a vida dos outros crentes para ver se eles estão vivendo um cristianismo correto. Ei, não é essa a nossa função. Nossa função é tirar o cisco que está no nosso olho e ficar de olho em Jesus para ser parecido com ele. Né? Verso 42. Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue tirar a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Em outras palavras, trate do seu problema, do seu coração, da sua vida. E no dia que você estiver melhorando, você vai ter condições de ser usado por Deus para, com misericórdia, ajudar outras pessoas a serem libertas também. Verso 43 de Lucas 6. Nenhuma árvore dá bom fruto. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma. E nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Nenhuma. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Essa regra de Jesus, gente, é uma regra de ouro. Serve para tudo. Quer ver? Namoro. Um namoro onde o namorado e a namorada só fica discutindo. É uma árvore boa ou uma árvore ruim? Se está dando fruto ruim, não é um namoro que presta. Você pode pegar... Se você aplicar esse versículo aqui para qualquer coisa na vida, você vai descobrir se a coisa é boa ou ruim. Vou ler de novo. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros e ninguém colhe uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, mas o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Jesus está dizendo novamente que o que está dentro de você, o fruto, é o principal. Minha pergunta para você, como tem sido seu fruto? Seu fruto tem provado? Porque, gente, falar é muito fácil, postar é muito fácil, mas é na vivência do dia a dia que nós vamos mostrar se nós temos a glória de Deus em nós, se nós somos cristãos de verdade ou não. E para encerrar o capítulo 6, diz assim o verso 46. Jesus faz uma comparação. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Qual é a comparação que Jesus faz aqui no final? Se você me ouvir e não praticar, a diferença não é me ouvir, porque todo mundo que estava ali estava ouvindo Jesus. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: quem me ouvir e colocar em prática o que eu estou falando, essa pessoa pode esperar ficar de pé no dia da tempestade. Mas as pessoas que me escutam, e só me escutam, e saem falando, ai, que sermão legal, e não põe em prática, no dia que os problemas e as lutas vierem, elas não vão dar conta de ficar de pé. Você tem ficado de pé? Você tem dado conta dos dias maus? Eu quero orar por você. Pai, eu oro por essa vida preciosa que acabou de estudar Lucas capítulo 6 comigo. Pai, eu quero pedir para o Senhor, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos. Faz um milagre nessa vida. Muitas pessoas estão simplesmente desabando no dia mau, porque não foram edificados sobre a rocha. Estão emprestando seus ouvidos para ouvir sermões e estudos bíblicos, mas não estão pondo em prática. Pai, ajuda-nos a pôr em prática a tua palavra. Não simplesmente ouvir, escutar, mas praticar. Eu abençoo cada vida que está me ouvindo, para que essa pessoa vá além do ouvir e seja um praticante da tua palavra. Porque assim, quando vier a tempestade, permaneceremos de pé. Faz isso, Pai, em cada um de nós, em nome de Jesus. Você gostou do estudo de hoje? Eu amei estudar Lucas capítulo 6 com vocês.
nessa terça-feira. E eu quero lembrar que amanhã, quarta-feira, tem aula 19 horas, né? Mas as aulas de quarta-feira, segunda e terças, as aulas são abertas para todo mundo. Mas as aulas das quartas-feiras, 19 horas, elas são somente para membros exclusivos do canal. Se você ainda não é membro do meu canal do YouTube, clica lá no botão tornar-se membro do canal para você ser membro e ter acesso ao conteúdo exclusivo que virá e também ao conteúdo exclusivo que já passou. Beleza? Também quero que você comente aqui embaixo como foi essa aula, o que você achou, para que eu possa ler o seu comentário e também ficar feliz. E por último, quero te pedir para você passar lá na loja do lucinho.com.br, adquirir muitas bíblias, muitos livros. Tem bíblias como essa aqui, muito lindas lá, bíblias onde você vai poder estudar a palavra de Deus, né? Tem muitas camisetas como essa que eu estou aqui, adore, tem muita coisa bacana lá para você, e nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. E por último, quero convidar você a vir conosco para Israel. Já temos 4 caravanas marcadas, 2 para 2023, 2 para 2024. Basta você acessar o site viagemcolucinho.com.br. Tem caravana que estamos dividindo de quase 30 vezes. Isso mesmo, só para você vir conosco nesta viagem que é a melhor do mundo. Não tem viagem para Nova York, para Disney que seja melhor. Então acessa lá agora viagemcolucinho.com.br e vem com a gente para a Terra Santa. Galera, eu vejo vocês na aula de amanhã. Que Deus abençoe muito. E lembre-se, sejam loucos por Jesus.